Bom dia! Aqui quem fala é Renata Bittencourt, da ABC2 SBC Jundiaí. E temos aqui Paulo Corrêa, que é nosso co-líder da ABC2, e a Raquel, ela participante, né, nossa membro envolvida, e a gente está lendo esse livro, Mente, Cérebros, Almas e Deuses, do Malcolm Gives. Então, estamos partilhando ponto a ponto, capítulo a capítulo, sobre a nossa visão, a nossa interpretação. A ideia aqui não é fazer que vocês não leiam esse livro, pelo contrário, é ser um aguçador, e esse aqui a gente não vai esgotar todo o tema. Então, estamos partilhando aquilo que nós compreendemos, relacionando a nossa vida, a nossa caminhada, até mesmo as nossas dúvidas, porque em diversos momentos nós levantamos essas dúvidas. E como a BC2 é uma associação brasileira cristã, vamos iniciar com uma oração para iniciar esse momento e, e refletindo a respeito para essa reunião, e principalmente nos tempos que nós estamos, eu vou colocar em oração sobre a importância do diálogo, a importância do diferente, a importância de nós aprendermos e multiplicarmos isso, onde não precisa ser igual para nós, para pensar igual, e sim, nós sabemos a importância de escutar os outros. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor, que nesse momento, cada um que esteja envolvido aqui, até mesmo alguém que entra na internet e queira saber o que está acontecendo nestas reuniões, que saibam a importância, Senhor, a importância que para o diálogo é, é não ser todo mundo falar a mesma coisa, porque é importante para a gente ir mais profundo quando há questionamento, visões diferentes, porque nesse momento nós estamos vendo em nossa sociedade pessoas que estão, hoje, como é tido, a cultura do cancelamento, que nós venhamos trazer a sua cultura e não estar envolvidos nessa cultura que não diz a respeito de ti. É assim que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eita, quero espirrar, peraí. De manhã às vezes dá isso. Então, como nós temos um hábito, cada um vai se apresentar, falar a região, o curso que faz e sobre um livro ou um desenho, alguma coisa que quando você era criança que vocês gostavam bastante. Então, começa com o Paulo. Opa, vamos lá. Então, Paulo de Jundiaí, área psicologia, e um filme de infância ou um livro. Olha, eu vou falar de um livro que eu gosto, que virou um filme, é, que eu não li na minha infância, mas eu vou dizer que faz parte da minha infância, desse meu eu interno que ama livros ditos mais infantis. É o Nárnia. O livro Nárnia é um livro fantástico. Eu li para minha filha em voz alta enquanto ela ainda não sabia ler. E às vezes a gente conversa sobre o livro e ela pede para a gente ler algumas partes. Então é um livro que é marcante para mim e virou filme, né? Então é fantástico, melhor ainda. Ai, que legal. Não, e é muito bom isso, né? Ler para criança. E Raquel, pode falar? Sim, é,
formação na área para educação, né? Então, sou docente. E um filme, também não é da infância, mas é um pouco mais recente, que eu gostei demais, porque esses temas sobre psicologia eu gosto muito, é o filme Divertidamente. Fala muito sobre as emoções, eu achei fantástico. Ah, muito bom. Essa animação é maravilhosa. É uma das minhas favoritas dessas atuais. Eu sou Renata Bittencourt, sou formada em marketing, neuromarketing e atualmente estou fazendo pedagogia. E um desenho que me marcou muito na infância são dois, para falar a verdade. Um é Tintim. Para mim era algo que eu esperava todo santo dia quando tinha na TV Cultura o Tintim. E Carmen Sandiego. Era incrível. Eu lembro, assim, até hoje, assim, de detalhes, e eu ficava curiosa, assim, sobre as questões da história do mundo. Eu acho que esses 2 me influenciaram muito. Então e hoje o tema o capítulo que vamos falar é o capítulo 4, Determinismo, Genética, e o Gene de Deus, né. Paulo, quer começar? Vamos lá. Bom, me chamou muita atenção, né, essa questão do determinismo, genética e o gene de Deus. É um baita de um tema. Quando a gente fala de determinismo, a gente entra em muitos assuntos, entre eles filosóficos, e aí é uma influência também dentro da própria igreja, da religião, a respeito do que as pessoas creem, né? Os teólogos, pastores, padres, seja que linha cristã, né? For, existem pessoas que acreditam sim que existe um determinismo, que está tudo muito bem fechado e que é daquela maneira. E lendo, eu fiquei assim me perguntando, né? E se não for os dois? E se não tiver o determinismo, é uma parte que até aqui você vai, né? Como se fosse uma linha de desvio padrão em que Deus não deixa as múltiplas ações, né, das pessoas aí, esse sincronismo de propósitos, né, estarem orbitando e nunca sair dentro daquilo que ele quer. E pareceu fazer mais sentido para mim isso, sabe? Apesar de não estar escrito nesse capítulo desta forma, me chamou atenção porque é, lendo eu vi que sim, existem coisas que vão limitar muito o ser humano, mas ao mesmo tempo, se a gente lê a Bíblia e lê a história também, muitas pessoas foram limitadas pelo ambiente. Aqui a gente lê nesse capítulo muito sobre o ambiente e sobre os gêmeos, né? Só que o ambiente não teve influência, né? Muito baixa a influência que teve. E aí a gente vê o determinismo, né? Mas a gente vê pessoas, por exemplo, que nasceram em situações de extrema pobreza e que, por conta da sua virtuosidade, da sua busca para alcançar grandes objetivos, acreditando nos seus sonhos, se referenciando, tendo a capacidade de olhar para o futuro, né, e imaginando que sim, é possível, que vale a pena sonhar, alcançaram, né, grandes resultados, grandes feitos na humanidade. A gente tem, principalmente na área científica, né, muitos relatos assim. Mergulhei um pouquinho também, depois de ler esse capítulo, a respeito do Francis Collins. E ele está saindo agora do projeto Genoma Humano, né? E ele é uma grande referência, né? E ele estuda muito sobre a genética. Ele foi o diretor, né? Ele foi o principal responsável à frente do projeto desse desmembramento do gene, né? Da genética humana. Ele escreveu um livro, A Linguagem de Deus, é isso? Acho que se não é muito próximo desse tema. Eu li o livro, mas não estou lembrando exatamente o nome do livro. Acho que é isso, A Linguagem de Deus. E esse livro me impactou bastante também, a leitura dele, porque ao mesmo tempo que a gente vê, sim, um gene, a,
um determinismo dentro do nosso DNA, mas ele é profundamente misterioso com relação aos nossos propósitos. E quando a gente vem para esse livro aqui poderoso, que fala sobre mente e cérebro, a gente entende o quão a mente e o cérebro podem estar coerentes ou incoerentes, de acordo com aquilo que eu vou entendendo sobre a minha capacidade de mudar não somente o meu cérebro, mas a forma como eu entendo o meu cérebro, a minha mente. E a historicidade mostra isso, né? A gente, quando entra dentro do estudo científico da neurociência, a gente vê como Platão, Aristóteles, que a gente viu alguns capítulos anteriores, tinha uma visão da mente, tinha uma visão do todo, do cérebro, e que hoje a gente tem outra visão. É interessante que nesse capítulo ele entra dentro de um ponto muito interessante, o aspecto midiático. O aspecto quando a mídia pega assuntos e aquilo se comercializa, né, aqueles assuntos, e não é bem assim, né? Quando chega. E se e vira uma polêmica. Todo mundo, nossa, agora existe um gene X, um gene tal, que faz isso com a pessoa. E na verdade isso é só a pontinha do iceberg, né? A gente tem um contexto muito grande para avaliar. Então, um capítulo assim que se eu puder dar uma introdução inicial, eu diria assim, gente, esse capítulo 4 é fantástico. Ele traz pra gente várias reflexões sobre a constituição genética, sobre a história. É um livro muito bem escrito. A gente já falou em outros momentos. É uma conversa de um aluno com o Malcolm Jeeves, né? Então os dois estão conversando e nesse capítulo ele pergunta muito sobre o determinismo, né? Ele pergunta muito sobre o determinismo ambiental. Eu achei muito interessante, porque na hora que eu comecei a ler sobre os gêmeos, eu falei, uau, verdade, tem os gêmeos, né? Dá para analisar. E tem regiões que tem muitos gêmeos. E alguns foram separados, então eles foram atrás, fizeram pesquisas. E alguns nunca se conheceram, enquanto eles foram estudá-los e analisar o comportamento deles, eles eram muito, muito parecidos também no comportamento. O ambiente não interferiu, eles estando em outros lugares, no jeito deles. Mas aí eu vou para um aspecto, né? Que jeito não determina ninguém também aonde você vai chegar. Existe um estigma, por exemplo, né? A líder tem aquele perfil autoritário, né? Muitos têm essa visão de que líder tem que ser aquele líder impositivo. Mas a gente tem o maior líder de todos, que foi Jesus Cristo, e que é Jesus Cristo, ele ressuscitou. E ele não é um líder autoritário. A verdade dele é imutável, mas ele é amor. É muito interessante, né? Ele não abre mão dos princípios dele. Então, uma liderança que não abre mão dos princípios, né? Você não precisa mudar o seu jeito de ser. E aí, a gente olhar para tudo isso e ver que a gente não é determinado pelo nosso ambiente. E também não somos determinados pela nossa genética. Uau! Que fantástico isso, né? Pô, fiz inúmeras anotações aqui. Como que a gente poderia ir conduzindo? Rê, você gostaria de ir, da gente ir analisando ponto a ponto, parágrafo a Isso. parágrafo? O ponto assim que para mim destacou bastante foi tá na página 56. Raquel, tá no PDF, é a segunda página. Tem uma questão, eu até grifei. Ou será que alguns de nós têm mais chances de virar religioso por causa da nossa constituição genética, né? Tá no primeiro parágrafo. E que ele vai falando a respeito sobre as questões da genética, e será que isso influencia? E a outra pergunta, será que o Hein, Rê? senhor. Oi. Grifei no mesmo lugar que você aí, ó. E aí, ó, é bem esse mesmo. Aí aqui embaixo, será que o senhor e eu somos cristãos por calharmos de ser geneticamente predisposto a isso? E isso eu fiquei, ué,
aí eu fiquei pensando, né, porque, por exemplo, tem uma autora, que é a Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela estuda sobre mentes depressivas, eh a mente psicopata, ela é referência no Brasil sobre a mente do psicopata. E aí eu fiquei refletindo a respeito, né, porque uma das coisas que ela fala a respeito é sobre esses psicopatas, ela fala sobre não significa aquele cara que tá ali matando, colocando pedacinhos, mas ela dá algumas características e ela fala sobre que isso está no cérebro dele. Em alguns aspectos, a pessoa ela não tem a questão da emoção, né, então e aí eu fiquei refletindo, como a transformação mental de um psicopata, né. E aí, é uma parte, assim, que, ao meu ver, né, não sei para vocês, pra alguns, pode ser que, em cada aspecto, não importa qual, nós podemos ter essa parte, assim, na nossa mente, mas cabe a nossa escolha. Porque um psicopata, mesmo ele, assim, esse não existe um descolamento onde, se você rega aquilo ali, né, então ao longo do tempo, é lógico, a pessoa desenvolveu uma psicopatia, pode ser que tenha um trabalho muito maior, né, para se moldar, mas não necessariamente que a pessoa, ela possa ser isso. É que nem uma pessoa que tem uma predisposição à diabetes. Ela pode pegar e falar: "Puxa, já que eu tenho, não vou nem me cuidar", né. Então e aí, sabe, tem vários autores que autores não, várias pessoas, assim, tipo, tem médicos que eu acompanho que é como o Flávio Passos, ele fala a respeito, assim, que a família toda tinha predisposição à obesidade e tal, e hoje ele é uma referência em questão da saúde, né. Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso. A predisposição, ela é uma semente, onde a gente escolhe através das nossas, faz através das nossas escolhas aquilo que a gente quer regar, né. Então a genética, por exemplo, eu sou míope, né, míope, e aí a todo momento eu posso falar assim: "Puxa, para mim é difícil ler, então não vou ler". Então, geneticamente isso me interferiu. Diversas vezes ao longo da minha vida eu tive muita dificuldade de ler por conta de óculos, mas é questão de escolha. Você pode se determinar pelo aquilo da genética ou você se desafiar, né. Então eu até anotei aqui, é um pensamento materialista, porque, o pensamento materialista, ele não vê, não enxerga eh, a vida eterna. Então, a vida do pensamento materialista é aqui na Terra. O pensamento daquele que está ali, tanto que foi muito engraçado, né, porque essa semana eu estava tomando um café e eu falei assim: "Não, eu vou trabalhar aqui", e aí eu fui fazer minhas anotações lá, aí chegou uma psicóloga e falou: "Oi, o que você tá fazendo?", né, tipo, toda curiosa. E aí eu falei: "Ah, eu tô trabalhando aqui, tô fazendo minhas anotações". E aí nisso ela começou a conversar e, de repente, a gente estava falando sobre Freud. E aí ela falou: "Nós somos animais". Aí eu falei assim: "Tá, então por que que você não tá me matando agora?". Porque é essa questão, né. Porque pode ser que você tenha suas, impulsões dentro de ti, você tem toda essa parte, mas qual é o eixo que faz você não escolher fazer isso?
né? Então, quando a gente coloca, pelo menos ao meu ver, não sei para vocês, quando a gente coloca que a constituição genética, ela para uns é mais, outro é menos, nós estamos colocando aqui onde se você pode escolher ser animal. E aí eu lembrei, nesse processo todo, eu acredito que todos os que não estão em Cristo, eles estão como o na parábola do filho pródigo. Ele pode ser que alguns estão ali ainda festejando, não virou porco, não está ali no meio dos porcos, no meio da lama, que é o auge da, da das suas vontades próprias, né, das suas paixões. Pode ser que ainda não está nesse estágio, mas a escolha para todos de ser filho é um caminho, né. Então, é a respeito disso, assim, eu acho que é questão de estágios, onde cada um está, processos, cada um tem um processo particular, mas através desses desafios, eu acredito que é onde tem essa transformação. E esse pensamento que alguns, têm uma facilidade ou menor, nós estamos, pelo menos ao meu ver, a gente está diminuindo Cristo em nossas vidas, porque nós estamos olhando de uma forma materialista. Aí, se vocês quiserem comentar. Eu acho interessante, Rê, você falar sobre isso, porque é o ponto de vista de partida, né? Quando você fala do eixo, eu lembro, eu peguei alguns textos para estudar e falei do Francis Collins, vou falar do Francis Bacon agora. O Bacon, ele critica muito o pensamento platônico, o pensamento aristotélico, grego em geral, né? Porque ele acredita que nós devemos ler o livro da natureza pelos olhos de Deus, que é um livro cheio de mistérios da natureza. É um livro que nós devemos ler com esse olhar do Evangelho, resgatando a verdadeira natureza que Deus colocou em nós, que foi perdida por Adão e Eva, né? Uma natureza caída, né? Assim colocada, do pecado, e por isso a perda da governança do mundo e as coisas estarem do jeito que estão. E ele critica muito, ele chega a colocar o pensamento grego como um pensamento anticristo. Porque ele entende que são palavras que não se baseiam, não tem como a gênese, o pensamento de Cristo, né? O pensamento que vem como porque dele e por ele são todas as coisas, né? E aí quando eu parto de um princípio em que eu uso o meu próprio pensamento para fundamentar as minhas próprias crenças e eu entro dentro de uma disputa, né? De um pensamento em que é uma vaidade. É muito interessante porque ele coloca também a questão de Lúcifer ter caído porque ele queria tomar o governo de Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. Por isso ele foi expulso do céu. Já Adão e Eva, a repreensão deles não foi por causa disso. Eles já governavam a Terra, eles já tinham domínio. O que eles queriam era o conhecimento científico. Eles queriam dominar a ciência, o conhecimento do bem e do mal. Interessante que aí quando a gente entra nessa área do conhecimento, e aí o Francis Bacon coloca isso de uma forma escancarada, né? O eixo, quando você falou do eixo, né, me chamou a atenção sobre isso. Porque quando a gente volta para essa gênese, da onde está o meu eixo?
Então não há problemas em eu ter um pensamento filosófico, claro que não. Né? Mas quando eu tomo como o meu referencial a base de pensamento, né? Eu coloco a palavra de Aristóteles como sendo uma base do meu pensamento, eu estou me esquecendo de que o verbo, né, se fez carne. Que João já diz isso. Então, é muito interessante que a gente tem que olhar realmente como cristãos para descobrir toda a ciência, sempre com um olhar muito limpo de qualquer interferência humana da carne, né? Ou seja, essa questão animal que você falou, né? O eixo é esse. Eu não sou simplesmente um animal. É lógico que a gente tem um amor muito grande pela natureza, um cuidado, nós temos a responsabilidade para cuidar dela. Né? A quem muito é dado, muito é cobrado. É assim que a Bíblia diz. Né? Então eu entendo que o nosso papel hoje na natureza, olhando a genética, é cuidar, né? Também da genética dos animais. A gente vê o lobo, né? O lobo ele mantém, né, uma linha de divisão dentro da mesma espécie, os caninos, né? A gente vê os cães, né, que se derivam, o DNA deles do lobo, é o mais natural, né? É a base. Né? O que a gente está mantendo, preservando para não perder dentro do nosso planeta e dentro de nós mesmos, né? O que nós estamos perdendo ou o que nós estamos resgatando e mantendo para que a nossa genética seja uma genética bem nutrida. E aí, para finalizar essa parte do eixo, a nutrição também é um ponto importante. Eu estou lendo um livro falando sobre a parte da alimentação e biologia. Hoje, mais de 67% da nossa alimentação é derivada do arroz, do trigo e do milho. E a gente tem monoculturas gigantescas, né, em que a gente produz um alimento cada vez mais geneticamente modificado para lutar contra as pragas e a gente não está trabalhando em pluralizar. Né? A gente poderia muito mais trabalhar diversidade para ter uma alimentação diversificada e a gente está olhando muitas vezes para diversidades pro fim dela e não pro início dela, para a genética. Muito mais preocupados com o que a gente tem pro imediato e muito menos a longo prazo. Raquel, quer falar alguma coisa? Não, tá perfeito, estou acompanhando aqui. Obrigada. Imagina. E uma das coisas assim que, para mim, eu fiquei refletindo bastante a respeito, que ele fala sobre a questão midiática, né? Porque existe uns lugares como jornalistas, os professores, dependendo da forma como a gente observa, nós não votamos para eles estar ali. Eles apenas estão, né? Então, ali tem a questão midiática, onde se coloca textos, e esses textos, eles se colocam no Ministério da Verdade, né? O lugar onde eles estão observando o que é verdade, estão nos informando sobre esse fato, né? E o quanto isso, nós como igreja, nós temos que saber eleger quem que nós vamos observar e dar o ouvido, né? Porque tem muita coisa que está por detrás que é mera parte de trazer entretenimento, né? O lugar onde se ganha muito com essas questões, né? De ciência, é só observar diversas capas como essas capas da Time, várias, assim, quando a gente observa temas como ciência, já cobriram essas revistas, né? Por quê?
a ciência, ela vende, porque ela virou o Deus da nossa... depois da Primeira Guerra Mundial, depois dessas questões de iluminismo, toda, não que antes não tinha isso, mas o saber, ele virou um Deus, né? Onde ele coloca até a respeito aqui, deixa eu ver, na página 60, aí se olhar no PDF, tem um número em cima. E aí ele fala que na parte que está escrito do bem, tem uma citação. Como jornalista, e tendo muito bem a preferência da mídia por descobertas dos genes, preencher lacuna, nós, repórteres científicos, ocupamos um nicho modesto na vasta indústria de notícias e entretenimento. Mesmo alguém tão experiente e talentoso como Jeffrey Kluger escreveu a matéria Gene de Deus para a revista Time, deve competir brutalmente a atenção de outros leitores. Descoberta de um gene gay ou descoberta de um gene de Deus são exemplos clássicos de escritores de ciência que se chamam de histórias que geram um auê. A parte científica é fácil entender a implicância da filosofia e sociais são palpitantes. Pode-se chamar-se de ciência do auê, né? Então, por que eu trouxe essa anotação? Eu fiquei refletindo muito a respeito sobre aquilo que entra em nossa vida como um cavalo de Troia. A gente não elegeu, mas a gente trouxe como presente, né? Então, esse é um artigo que está falando sobre o gene gay, o que for, o gene que for, a dominância que for. E às vezes, só por conta que está com rótulo de ciência, só por conta que está como rótulo de professor, nós falamos, ele tem autoridade para isso. Pode-se falar, né? Um belo de um exemplo, eu estava conversando a respeito sobre um assunto que me deixou chocada, né? Nos Estados Unidos, um professor falou assim: olha, crianças, eu quero fazer uma atividade aqui. Imagine que estamos num momento apocalíptico e não temos o que comer. Uma opção seria comer bebês. E ele dá essa sugestão para os adolescentes como forma de não terem fome, formas disso ser, assim, ele dá as suas explicações. E aí eu estava comentando isso para uma pessoa, e aí ela pegou e falou: mas ele é professor, ele entende ele é autoridade, ele deve ter uma atividade para isso. E aí esse é o negócio. Quando a gente coloca essas pessoas como a verdade, que estão ali falando a respeito, eles são histórias que geram auê, são histórias que as pessoas que a gente não elegeu estão trazendo verdades para nós, estão trazendo hipóteses e que não tem nada relacionado a Cristo, né? Então, até mesmo a ciência, quando a gente tem que refletir muito a respeito daquilo que vai ser influenciado na nossa vida, porque senão isso também interfere na nossa fé. Isso interfere a forma como a gente até mesmo visualiza milagres. Porque é uma coisa assim que eu fiquei refletindo demais com esse capítulo, né? Existe algo midiático, existe poderes no mundo que querem derrubar Cristo, né? E quando a gente observa isso, nós precisamos compreender que Deus não muda, né? Deus, ele não muda desde o início a questão da palavra dele,
né? Então, conhecendo a respeito disso, nós precisamos entender que nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus já disse que Ele é, né? Paulo? Eu quero fazer um comentário e o que acontece? A Bíblia, ela fala sobre essa questão da ciência, né? E eu acabei de abrir aqui e fechei. Deixa eu abrir de novo aqui. Eu anotei ali no livro. Cadê? Qual que é? Bom, tá em 1 Timóteo. Depois eu passo a referência para vocês, mas é uma passagem que diz que é para a gente avaliar muito bem a parte da ciência. Está em 1 Timóteo. Depois eu procuro e coloco para vocês aqui. Eu fiz a anotação. Muitas pessoas deixam de ter como autoridade a palavra de Deus e caem em engano, né? O engano, ele vem por professores, sim, porque são homens, né? Quando eu falo homens, homens e mulheres, né? Lógico. Homens que estão sujeitos aos seus ideais, às suas ideologias e às suas interferências, né? Qualquer pessoa pode sofrer uma interferência, mesmo pastores, padres, podem sofrer interferências, pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus, né? Podem sofrer interferências. Nós temos que sempre ir à luz das Escrituras, né? Porque a Bíblia, ela traz a verdade para a gente. Ela não é um livro científico, ela é um livro que fala sobre princípios e a verdade, né? Eu gosto de falar que ela não é um livro científico e trazer como exemplo, por exemplo, quando Josué orou, né? Josué orou e o sol parou, né? A gente entende, a gente sabe muito bem que o autor estava dentro de um contexto histórico em que ele interpreta e coloca da maneira que ele entende. Então está correto, o sol parou, né? Mas a gente sabe que pela ciência não é o sol que parou, é a terra que parou, né? E nisso eu creio. Eu creio sim que Deus fez a terra parar e eles interpretaram e escreveram assim como eles entenderam, né? E aí a gente entendendo o contexto histórico que nós estamos hoje, com todo o conhecimento científico que nós temos e com a verdade revelada que nós temos, a gente percebe o quanto a gente pode produzir cientificamente e usufruir do conhecimento de Deus dentro do campo científico, né? E aí eu faço aqui um apelo primeiro para nós que estamos aqui, para nós mergulharmos mesmo nos mistérios de Deus, porque nós temos uma chave que o mundo não tem, que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, nos revela e nos capacita a ir em direção aos mistérios de Deus e trazer respostas para o mundo e para todos, aqueles que creem e aqueles que não creem. A ciência, ela deve ser sempre muito, como o Francis Bacon, quando eu estava falando dele, vou citar ele, ela deve se comunicar entre as mentes. E quando você trouxe esse exemplo, por exemplo, desse professor aí, poxa, que comunicação que ele está tendo com outras mentes? O que ele está propondo? Ele está propondo um experimento, né? Qual que é a validade desse experimento? E como o campo científico, né, todo o corpo científico olha isso e vê isso. Isso não é algo admirável dentro do campo científico, né? A gente tem que sempre avaliar as consequências, né? Tem que ter uma responsabilidade, uma verdade, né? E não simplesmente expor as pessoas a pensamentos, né? E aí é uma questão que ele trouxe sobre bebês que a gente vê que é bem perigosa, né, Rê? A pessoa chegar e falar a respeito disso. Ele está ciente como
um docente ou um cientista ou um pesquisador das consequências e ele está apto a amortecer qualquer tipo de consequência? Será? A gente tem que medir isso também, né? Nenhum laboratório é criado sem ter toda a proteção para as pessoas que trabalham lá. E uma coisa assim que é uma reflexão minha, né, que eu busco trazer para minha vida, né, porque não é sobre colocar um X nas costas do professor, não é sobre isso, é sobre cada um de uma forma independente, porque a salvação, é ela é de cada um, né. Então é para quem nós damos as vozes, porque convenhamos, principalmente nesse tempo, a gente sabe que existem gente interessada em tudo, né. Quando se fala em ambiente, tem uma Greta ali falando, gritando. Tem pessoas atrás que estão interessadas, né. E aí como que nós, como corpo de Cristo, nós estamos deixando ouvir essas coisas, o que que isso está influenciando na nossa vida, né. Porque se a gente não reflete a respeito disso, nós estamos dando, espaço para essas pessoas influenciarem a nossa vida, né. Nós estamos ali, permitindo que estas pessoas, eh, po assim, o que a gente imagina vem assim, o que está na nossa parte de repertório de imaginário? Livros, filmes, relações que a gente tem, é uma notícia que a gente acredita como verdadeira, né. Então é esse lugar onde a gente observa a respeito disso, né. Então, existe lugares onde é crime você dizer, crime blasfemar, né. E aí é a parte quando eu fico refletindo a respeito, quando a gente coloca, que nem esse professor, né, que ele está falando algo abominável, que é comer crianças, né, e ele está trazendo esse relativismo moral, né. É crime essa insinuação ou não é? O que é, sabe, tipo, fazer esses questionamentos. Então, a respeito de você falar, fazer essa hipótese, ela pode ser considerada? Não, mas nós temos que tomar um cuidado para a gente não colocar como crime a blasfêmia, né. Por quê? Senão a gente está que nem os fariseus, senão a gente está ali: "Ai, atira pedra", né. A gente pode falar a respeito sobre, as questões que, assim, por exemplo, falar sobre, abortos, toda essa questão, por exemplo, do professor trazendo essa parte. Eu trouxe esse exemplo do professor, porque é algo palpável, que se diz colocar em lugar, de ensino e trazendo olhar científico. É essa questão, assim, quais são as consequências, da lei para isso, que é aquilo que Jesus fala: "Dê a César o que é de César". Então tem coisas que estão sobre a lei e a gente, nós como cristãos, nós temos que entender que nem todo mundo está debaixo da nossa lei. Porque senão a gente está utilizando da blasfêmia, né, como lei, e a gente está ali como sabe, uma forma farisaica, né, e pode se tacar pedra nos outros, né. Então, utilizar da lei quando nós precisamos, né. Então, essas foram algumas reflexões que eu dei uma
viajado bastante a respeito disso, né? Porque pode falar, Paulo. Eu acho interessante, acho importante essa abordagem que você trouxe. Realmente, a gente não pode tacar pedras, né? A gente tem que vencer por argumentos, né? De forma racional, de forma inteligente. E totalmente sou contra também esse tipo de comportamento de simplesmente abominar, né, um professor porque ele cometeu é, algum erro, né? Mas a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil teve recentemente um caso de uma escola em que a professora deu uma questão na prova, em que deveria se calcular quantos a divisão era a respeito de cocaína, né? Poxa, isso é altamente errado, né? Isso é completamente fora do contexto escolar e da onde nós queremos voltar os olhos das nossas crianças, né? Dos nossos adolescentes, dos nossos jovens ou até para mim mesmo, né? Se eu estiver aprendendo uma coisa, eu não vou usar como base de estudo algo que não me traga nenhum tipo de alegria ou que eu não queira que aquilo cresça. Eu não quero que isso cresça. Por que eu ia querer que isso cresça, né? E no livro, aqui na página 61, no parágrafo inicial, ele diz assim: em 93, Dan Hammer, ao lado de 4 colegas, afirmou na revista Science, né, não foi na revista do meu bairro, né, que seu estudo de 40 pares de irmãos gays tinha revelado marcadores genéticos no cromossomo X associados à homossexualidade. Ponto. Olha que coisa interessante, né? Existe uma promoção, uma aceitação muito grande. Mas rapidamente, aqui na linha seguinte, envolvendo mais indivíduos, Hammer utilizou, né, e não encontraram nenhuma prova que ligasse um gene no cromossomo X com a homossexualidade masculina, em comparação às afirmações de Hammer. Os relatórios opostos não receberam quase nenhuma cobertura midiática. Nenhuma cobertura midiática. Né? Ou seja, a verdadeira indústria do engano. Né? Se elas estão do lado da ciência, eu não sei que ciência é essa. Né? Porque na hora que interessa essa mídia, né, do Huawei, né, acho que foi isso, né, o termo, né, que você usou, né, eu divulgo, né, aquilo que convém. Então eles não estão interessados na verdade. Né? Então dá a César o que é de César, sim, eu concordo. Né? Mas mesmo César, se estivesse vivo hoje, ele diria: tá errado. Tem alguma coisa errada aqui, né? A gente precisa pensar num pensamento em que as coisas, as instituições se mantêm com credibilidade. E aí eu não vejo essa credibilidade aumentando, eu vejo ela diminuindo, né? E aí meu apelo aos comunicadores, eu sou formado em comunicação, para que tenha assim, um zelo, né? Um resgate, né? na, da credibilidade da mídia diante das pessoas. Né? A gente precisa olhar para quem está lendo não como um analfabeto cultural, mas alguém que, mesmo que não saiba conhecer sobre tudo, que é alguém que interpreta e tem muita sabedoria também. Raquel, ela tá saindo. Deus abençoe. Bom final de semana. Deus Obrigada, abençoe, gente. Até Raquel. mais. Até mais. Tchau, tchau. E, e isso, assim, que você trouxe, assim, sobre... Ah, até se César estivesse aqui. Uma, uma coisa, assim, que... Eu lembro quando eu assisti Ben-Hur, tem uma cena e... não sei se você já assistiu esse novo Ben-Hur, que está no Netflix. E ele é um judeu, tem a sua família perseguida, e ele vira escravo, né? E, e é interessante
que aí ele vai para aquelas disputas de biga, em Coliseu, toda essa parte, né? E aí é interessante, assim, que os judeus estão ali torcendo para um judeu ganhar, né? E aí Roma perde para um judeu. E aí tá ali o pessoal falando a respeito, assim, tipo, um dos que fazem parte da cúpula de Roma, fala assim, puxa, mas você não acha ruim que a gente perdeu ali para um judeu? Ele fala, não, olha lá, eles todos torcendo, todo vibrando para isso. Nós ganhamos, eles estão na cultura. Então é sobre isso, né? Quando observamos, assim, uma das questões, assim, que a França, ela tem muito disso, né? Porque eu falo sobre França porque é algo que eu me dedico a estudar. Eles eles têm um olhar de criticar, aquilo que eles são contra. Eles trazem um olhar daquilo que são contra. Nós, como cristãos, precisamos trazer aquilo que somos a favor, porque aquilo que a gente é contra, tá, perfeito, a gente vai falar o que é, mas vira aquela coisa assim, quando a gente traz a desconstrução, o que que a gente está construindo? Porque se a gente tira, o que que vai vir, né? Então, o acompanhamento discipulado, ele está nisso, de ao invés da gente se ocupar o que a gente é contra, se ocupar em edificar, né? Então, eu acho que essa questão, assim, quando ele fala sobre que não trouxe nenhuma cobertura midiática, nós percebemos isso, né? Que algumas questões não é interessante para o meio acadêmico, não vai ser interessante para uma revista, não vai ser interessante para a mídia. E a gente não tem que fazer de coitadinho, né? A gente tem que ver como que vamos a técnica do cavalo de Troia, o mal faz muito bem. Mas e nós? Como que nós servimos os outros trazendo assim, olha, isso aqui, vamos falar sobre a ciência, vamos discutir sobre a ciência. E aí as pessoas falam, puxa, interessante. Mas será que para falar sobre Deus, será que eu posso? Não, a gente está aqui discutindo sobre ciência. Pano de fundo, a gente está falando sobre família, a gente está falando sobre moral, a gente está falando sobre Deus, mas com o convite de falar sobre a ciência, né? Eu acredito que é esse lugar, né? Quando a gente. Aí tem uma parte que eu marquei aqui. Os resultados aqui resumidos indicam a religiosidade segue um padrão característico. As escolhas que fazemos tá na última página, na página 62. Perdão que eu não falei. Nos concerne nossa atitude, crença, comportamento religioso, não serão independentes de nossa disposição e competência. Portanto, serão influenciadas também pela nossa genética. Né? Sim, a gente tem essas questões das influências genéticas, né? Mas a gente, através do livre-arbítrio, através onde Deus ele já nos diz, trazer a palavra viva, né? Onde quando a gente observa ó, diversas pessoas na Bíblia que tiveram as suas limitações renovadas, são várias, a gente pode linkar aqui, tem muitos. Então, os genes, Deus ele transformou, né? Então, é sobre isso. E, Paulo, a gente já está chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que você queira contribuir? Não, acredito que foi uma riquíssima reunião, um capítulo poderoso. E sobre construção é isso que a gente está fazendo aqui, né? Tijolinho a tijolinho, a gente está contribuindo para um mundo melhor, para que venha o reino de Deus, a sua justiça, e que todo joelho se dobre e se rende diante do Rei dos Reis, que criou todas as coisas e que nos capacita a cada dia a contribuir, servir e amar com gestos, ações
e também palavras. Sim. E é uma parte assim que eu fico muito honrada de falar sobre essas características, porque tem questões que ao longo desses textos eu olho e falo assim, puxa, eu não tinha pensado sobre isso, né? Como essa pergunta que o autor ele faz a respeito do gene, será que um é predominante a outro? Aí você vai à luz da palavra, você vai a respeito da história, da realidade, do que já se viu, né? Então, dentro, por exemplo, de um grupo de estudos que é do Klaus, que eu participo, como ai, gente, eu não sei falar isso. Fenomenologia. Fenomenologia, as questões da fenomenologia, e a gente entender a respeito disso, né? Que nós cristãos, a gente está nesse processo de estar inserido, não mais descartado como algo místico, né? Porque pode, a sociedade ela pode dizer a respeito disso, mas nós temos que trazer um trabalho conciso, né? Então, quando a gente observa a realidade, traz a realidade, isso é um diferencial, isso é o que transforma, né? Então, eu acredito que esse encontro foi bem produtivo, né? E no próximo teremos o capítulo 5. Se você não faz parte do grupo, quer participar, no nosso Instagram tem um link do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, e o capítulo será Teriam os experimentos de Benjamin desfeito o mito do livre-arbítrio? Então, vamos falar a respeito disso. Se você tiver se quiser mandar mensagem, é só mandar, que eu e o Paulo estamos aqui para auxiliá-los. É isso, Paulo. Tem alguma coisa que você queira complementar? Acho que não, Renata, acho que é isso a nossa contribuição de hoje. Muito feliz de estar aqui, a gente poder estar seguindo no estudo desse livro, um livro realmente fantástico, maravilhoso, muito bem escrito, vale a pena. Quem não comprou, aproveita, tá no precinho bom, né? Tá numa promoção lá, eu aproveitei. Sim, Legal. Vamos orar então, Renata? sim, pode Senhora, orar. pode orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse livro, Mentes, Cérebros, Almas e Deuses. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Malcolm Jeeves e por todos aqueles que participaram desse processo, Senhor Deus, de tradução, impressão, transporte. Que cada vida seja cada vez mais abençoada, que nós possamos cada vez mais, Senhor Deus, trazer o teu reino, a tua justiça, fazer florescer o teu amor por todos os lugares, Senhor Deus. Eu te agradeço por esse final de semana maravilhoso, que o Senhor venha nutrir os nossos corações, nutrir também, Senhor Deus, nossas vidas, e que não falte para ninguém, Senhor Deus, nem conhecimento e nem alimento. Nós possamos ser instrumentos nas suas mãos para levar a tua justiça, a tua paz e o teu amor. E vem, Senhor, vem o teu reino. Venha, Senhor Deus, a tua graça que nos basta. Preenche, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que está vazio, que nós possamos construir um mundo, Senhor Deus, do qual o Senhor possa se alegrar, Senhor, possa ver o bom cuidado que nós temos com aquilo que o Senhor tem nos dado, nosso corpo, as nossas famílias, as nossas empresas, as empresas fornecedoras, clientes, amigos, que possamos ser, Senhor Deus, mordomos de tudo aquilo que o Senhor criou. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém.